Fala pessoal do Neuralha, tudo bem com vocês? Eu sou a Bárbara, eu sou psicóloga, tenho uma formação pela PUC Campinas. No momento atual eu estou aí no processo de pós-graduação em Psicologia Analítica, mais conhecida informalmente como Psicologia Junguiana, pelo IGEP, que é o Instituto Junguiano de Ensino e Pesquisa. E hoje eu me proponho a vir conversar um pouquinho com vocês e compartilhar um pouquinho dos meus estudos. E é isso aí, é um prazer estar fazendo um vídeo aqui para o canal. Espero que acrescente, espero que vocês gostem e fiquem curiosos para buscar mais conhecimento sobre isso. O lado sombrio da força? Não, você não errou. É isso mesmo, Star Wars. Tá, Bárbara, mas Star Wars no vídeo de psicologia, o que isso tem a ver? Galera, tudo. Você já parou para pensar a respeito da função da mitologia no nosso imaginário humano? Você já ficou curioso a ponto de perguntar aonde que essa mitologia ganha espaço na nossa vida? Aonde está o espaço para a arte na nossa vida? Como que ela se concretiza no nosso cotidiano? Bom, se você já perguntou isso, a gente tem o mesmo tipo de curiosidade. Então vamos lá, levando em consideração a produção criativa de um filme, de uma obra de arte, de uma música, tudo isso vem da onde? Mas é claro, isso vem de nós. Mas há quem diga que isso vem dos deuses. Será que não vem mesmo? Bom, se a gente considerar o inconsciente coletivo, então sim, é bem provável que ela venha dos deuses. Ok, onde estão esses deuses? Dentro de nós mesmos. Para a gente entender isso um pouquinho melhor, a gente precisa entender os conceitos de inconsciente, inconsciente coletivo e inconsciente pessoal. Por partes. O inconsciente, ele é dividido em duas partes segundo Jung. Então, temos o consciente pessoal e o inconsciente coletivo. E, claro, em oposição ao inconsciente, a gente tem o consciente. Entendendo essa divisão do inconsciente pessoal e inconsciente coletivo, a gente, que estuda a psicologia analítica, entende que dentro do inconsciente coletivo, estão os arquétipos. Daí vocês me perguntam, ok, o que é arquétipo? Primeiro a gente precisa entender a etimologia dessa palavra. Arque, que significa primordial, originárias, e tipos, que significam formas, marcas, imagens. Então, a gente pode entender o arquétipo como uma estrutura psíquica que está presente em todos nós e em toda a sociedade. Eles nada mais são do que imagens universais e originárias que é comum a todos nós. Lembrando, pessoal, que é bem importante ressaltar também, embora o arquétipo ele seja comum a todos nós, o inconsciente pessoal não é. O inconsciente pessoal é o único, ele é todo nosso. Então ele vai conter a nossa bagagem psíquica, de acordo com a maneira que a gente internaliza tudo aquilo que a gente vive. Daí, para você interpretar um sonho, por exemplo, você não pode, por mais que os arquétipos sejam uma imagem comum a todos, você não pode generalizar isso para todos os indivíduos, porque cada pessoa tem o seu inconsciente pessoal. Então, dessa forma, cada sonho de cada pessoa tem um significado, embora o arquétipo esteja presente. E aproveitando que a gente está falando de arquétipo, você lembra daquela imagem lá no começo do vídeo? Você não deve ter entendido nada, né? Mas então, eu tentei trazer um questionamento a respeito da sombra. E a gente já vai entender o que é sombra daqui a pouquinho. Ok, a gente pode dar um exemplo de arquétipo da sombra. É o arquétipo Do diabo. Então, exemplificando, uma variante do arquétipo da sombra, sabe como ele se manifesta? Como o diabo, por exemplo. Aquele aspecto perigoso da metade obscura que não é reconhecida pela pessoa. Pois bem, a gente já entendeu a diferença de consciente, inconsciente coletivo e inconsciente pessoal. E também entendeu um pouquinho sobre arquétipos. Tudo isso, durante o vídeo, vai ficando mais fácil de entender com os exemplos que eu vou dando, mas me preocupei em explicar cada um desses conceitos para tornar o entendimento mais fácil durante o vídeo, mesmo com os exemplos. Todos nós somos influenciados por milênios de cultura, de história, de mitologia. E que valor a gente dá para isso? Quase nenhum. A gente tende a colocar a mitologia lá naquele cantinho de é uma historinha, é uma mentira, é uma coisa que não acrescenta na minha vida. Muitos gostam de ler como um entretenimento, como um prazer. Mas a mitologia ela tem uma bagagem muito importante na nossa história. Como que essa mitologia então se expressa?
justamente por meio dos arquétipos, por meio dos símbolos. Um exemplo de arquétipo: Deus, o diabo, como a gente já falou há pouco, o herói e o vilão. E por que eu falei que toda a criação humana vem de nós mesmos e até dos deuses que estão dentro de nós mesmos? Agora que a gente já entendeu o arquétipo e sabe da importância da mitologia, a gente entende que tudo isso está dentro do nosso inconsciente. Então quando você vê um filme, você vê uma música e sente aquela sensação transcendente que você não sabe explicar em palavras, uma coisa que é subhumana, é divina, fantástica, é mágica. Isso tudo se parece muito com o quê? Com a divindade, com os deuses que estão dentro de nós e nós externalizamos isso por meio da arte, como o filme Star Wars, por exemplo. Eu peguei a referência do filme Star Wars porque ele pode ser útil para a gente refletir sobre os opostos, sobre a luz e sobre a sombra. A luz, ela é claridade, ela é esclarecimento, ela é entendimento, é iluminação. A luz é consciência. E a escuridão? Bom, a escuridão é a sombra, é o desconhecido, é tudo aquilo que está fora da nossa consciência. É o bicho-papão, se assim você preferir chamar. Porque tudo que a gente desconhece, a gente tende a criar, a gente tende a imaginar. E por isso, o medo de enfrentar esse desconhecido e descobrir as coisas novas. A gente vê no filme o arquétipo de herói, vivido pelo Luke Skywalker, por exemplo. A gente vê o arquétipo de vilão, vivido por Darth Vader. Que quem acompanha, quem é fã da história, sabe que o Anakin, no caso Darth Vader, ele teve a sua luta pessoal com a sombra. E trazendo isso para a nossa vida cotidiana, sim, todos nós temos uma sombra. A questão é que a gente ainda é muito inconsciente de nós mesmos. Então tá, e o que é a sombra? Como eu já havia dito, sombra é tudo aquilo que não está à luz do consciente. A gente pode definir a sombra como a parte inferior da nossa personalidade, aquilo que está oculto, mas também anseia por sair. São aquelas coisas que a gente não quer lidar tão cedo na vida, como os nossos defeitos, as nossas inseguranças, a inveja, o egoísmo, todos esses sentimentos que a gente não quer admitir que a gente tem. Pessoal, a gente tem. Mas a questão maior na sociedade é: a gente precisa aprender a lidar com a nossa sombra. A gente precisa aceitar o negativo que habita em nós, porque só assim seremos capazes de lidar com isso. Quando a gente reconhece aquilo que há de negativo na gente, a gente aceita e a gente trabalha em cima disso para que ocorra a transformação. Sim, não somos perfeitos. Talvez nem sejamos nessa existência. Precisamos aceitar que não somos deuses. Pelo menos não na esfera humana. Na simbólica isso pode funcionar, mas não na humana. Nós não podemos ser deuses porque essa é uma função arquetípica. Ou seja, ela está na nossa vida simbólica, não na nossa vida humana. Quando a gente tenta ser Deus na vida humana, não vai dar certo. Você pode tentar se atirar lá de cima achando que você vai voar, que nada vai te derrubar. E a gente já sabe o final. Por isso, vivencie, sim, os seus deuses, mas dentro de si. Vivencie os seus deuses no campo simbólico. Temos várias formas. Um dos exemplos que o próprio Jung nos traz é a meditação, yoga, essas atividades que proporcionam pra gente um maior contato, seja pelo lado físico, seja pelo lado psíquico, tudo que nos proporciona contato com nossas emoções, com nossos desejos, com o nosso lado oculto, é sempre favorável. Se, claro, você estiver preparado para lidar com isso. Você precisa, sim, se fortalecer. Quanto mais conhecimento, mais você é capaz de lidar com isso. Não nos esquecemos, quanto mais luz, mais sombra. Quando a gente abafa nossas emoções, nossos sentimentos, esse lado que a gente não quer deixar sair, a gente está evitando de entrar em contato com a gente mesmo. Estamos virando as costas para nós mesmos. Porém, não é o ato de abafar a emoção e os sentimentos que fará com que eles desapareçam. Para dar um exemplo bem claro, ter esse tipo de atitude é como ser uma criança que está brincando de esconde-esconde numa sala que não tem móveis. E ela simplesmente faz isso e acha que se escondeu, acha que está protegida. Só que a nossa vida emocional não funciona assim. É preciso deixar as emoções fluírem, é preciso senti-las. E, claro, externalizá-las de forma correta. E daí a importância do processo terapêutico. Precisamos mais do que nunca aprender a comunicar quando não estamos contentes com alguma coisa. Aprender a comunicar os nossos sentimentos, mas de uma forma que não agrida o outro. Afinal, a emoção é nossa, não do outro. Vamos pegar um exemplo da frustração. Muitas vezes você pode nem identificar que esse sentimento que você está sentindo é frustração.
tamanha a falta de contato consigo mesmo. Claro, a gente precisa lembrar que na nossa sociedade a gente ainda é incitado a não demonstrar nossos sentimentos, principalmente aqueles inferiores, considerados inferiores, que ainda são sinônimos de fraqueza. Temos várias formas de externalizar sentimentos e emoções. Infelizmente, a gente ainda opta pelos mecanismos de defesa. Mas aqui no vídeo eu vou tratar de 3. Seriam eles a projeção, a negação e a repressão. Então vamos dar um exemplo aqui para a gente entender como que seria externalizado todas essas emoções, sentimentos através da projeção. Suponhamos que você está lá no seu trabalho, seu superior chega e te diz: olha, eu preciso que você refaça esse trabalho. Claro, você se sente frustrado pra caramba, mas na projeção, o que você vai fazer? Você não vai entender que é você que está frustrado. Você vai projetar essa frustração no outro. Então pra você vai parecer que o seu chefe é frustrado, que nada na vida tá bom pra ele, e por isso ele é tão tirano, que mandou você refazer um trabalho que levou tanto tempo. Agora, através do exemplo da negação, a sua frustração seria negada. Você nem chegaria a entrar em contato com ela. Simplesmente, seu superior entregaria o trabalho e você diria: não, meu trabalho está ótimo. Você que está entendendo errado, você que não gostou, a opinião do seu superior é que vai ser o problema. Porque você não vai chegar nem a pensar sobre isso, você vai negar de imediato. Agora, através da repressão, você vai engolir aquele famoso sapo, sabe? Você vai reprimir os seus sentimentos e muito provavelmente quando você chegar em casa, no local que é o seu lar, que você se sente bem, você vai externalizar isso nas pessoas erradas. Muito comum isso acontecer com os parceiros nas relações afetivas, afinal eles estão ali com você o tempo todo. E muito provavelmente você ainda vai brigar com eles porque eles não entenderam você. ok, entendi, Bárbara. Mas então qual seria a melhor opção para esse caso? Então, não sou eu que te dou resposta sobre isso. Porque nós, psicólogos, a gente não estuda para obter respostas prontas. E como eu disse, nós somos seres únicos. Então não dá para você generalizar uma coisa para todos nós, sendo que nós temos uma percepção de realidade única, diferente um do outro. E nós também não pretendemos ser oráculos, prever futuro e essas coisas. Porque quando a gente entende que a beleza da vida é você se descobrir, e ao descobrir você mesmo, você vai saber lidar com a dinâmica da sua psique. E, portanto, vai aprender a lidar com as adversidades da vida de um jeito muito melhor. Não tem como fugir. Claro, existe a fuga. Muita gente opta pela fuga. Mas a fuga aqui não vou entrar em detalhes porque eu poderia usar um vídeo para explicar ela. E o vídeo já ficaria muito longo e tudo mais. Mas, respondendo a pergunta com uma das possíveis respostas para esse caso, quando a gente atinge uma maturidade emocional, e já aprendemos a lidar com as nossas emoções, com nossos sentimentos, e também como externalizá-los, isso de forma adequada, a gente poderia dizer para o nosso superior: poxa, eu achei que meu trabalho estava tão bem feito, eu estou me sentindo um pouco frustrado, porque afinal de contas eu levei muito tempo e estou triste pelo trabalho perdido. Mas eu gostaria de saber onde você achou que eu errei, que eu não fiz certo, você poderia me explicar como é a forma que eu posso fazer melhor? Parece simples, né? Mas não é. Porém, você agindo dessa forma madura emocionalmente, você está sendo sincero com seus próprios sentimentos e também está sendo sincero com a pessoa que está na sua frente. Porque você não está vestindo uma máscara, você está sendo quem você é, externalizou o que você queria, sem que você ofendesse o outro. E se fez entender também. E dessa forma você não reprimiu isso não ficou dentro de você e não foi externalizado de uma forma errada. Porque a gente tende sim a usar muitos mecanismos de defesa, mas eles vão te proteger momentaneamente, durante aquele problema, durante aquele conflito. Porém, uma hora a vida vai te cobrar, uma hora você vai ter que agir de forma diferente se você quiser preservar a sua saúde mental. E isso é uma das coisas interessantes de se notar na psicologia analítica, que para Jung, nossa psique tem essa organização de nos empurrar sempre para a melhora, para a evolução. Quanto antes a gente se atém a isso, mais rápido a gente se transforma. E é por isso, pessoal, que o autoconhecimento é muito importante. A gente ainda negligencia muito isso. Tudo bem, existem outras formas alternativas que te fazem entrar em contato consigo mesmo. Não que a terapia seja a única. Terapia é uma das formas para se encontrar, para o autoconhecimento. O importante aqui não é exatamente a forma. O importante aqui é você não se deixar de lado. E uma vez que você passa por esse processo, muita coisa muda no seu interior. Porque você passa a ser mais compreensivo com você
E à medida que isso acontece, você passa a ser mais compreensivo com o outro. E aí tá um bom momento pra gente fazer a analogia com o cristianismo, que tem uma bela mitologia aí para nos explicar muitas coisas. Como, por exemplo, a frase: ame o próximo como a ti mesmo. Quem disse isso? Jesus. Entendem agora a importância do arquétipo? Não estou dizendo que você tem que acreditar em Jesus ou essas coisas. Não é essa a finalidade do vídeo. A finalidade do vídeo é mostrar como os arquétipos e as sombras influenciam a nossa vida e a gente nem percebe. E quando a gente presta atenção nisso, muita coisa se transforma. Mas Bárbara, você fala isso como se fosse tão simples, tão fácil. Não, gente, não é fácil, não é um processo fácil. A gente leva, talvez, a vida toda para conseguir lidar com a nossa sombra. Por isso, quando que a gente vai sair desse quadro? Quando que a gente vai exigir que a vida mude? Se a gente não está fazendo a nossa parte, se a gente quer excluir a sombra, que é uma parte de nós. Como você quer ser inteiro, excluindo uma parte sua? Isso não vai funcionar. Então, eu trago aqui essa reflexão, quanto é importante a gente refletir que é um caminho muito mais saudável. Sim, é verdade, pode ser mais doloroso também. Muito provavelmente. Mas muito mais saudável quando a gente entra em contato com a nossa sombra, com o nosso lado negativo. Ah, lembrando de uma coisa, nem tudo que está na sombra é negativo. Como está inconsciente, a gente não sabe tudo que tem lá. Pode haver várias possibilidades, várias capacidades que a gente nem sabe que a gente tem. Então, uma vez que a gente entra em contato com a gente mesmo, a gente evolui, não só psiquicamente, mas também a nossa vida começa a andar, em vários sentidos, e não porque o presente caiu do céu. Foi um trabalho seu, um trabalho de conhecimento, um trabalho bem laborioso. E como Jung diz, quando a gente aprende a ouvir o nosso inconsciente de forma saudável, ele vira nosso aliado. Então a gente só tem a ganhar. A gente precisa assumir a responsabilidade pela nossa felicidade e também pela nossa infelicidade. Afinal, citando Jung de novo, quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Então é isso, pessoal. Que a força esteja com vocês.